seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho Teológico, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. E nesta oportunidade estaremos comentando e fazendo o nosso panorama bíblico, né? Estamos com a série de panorama bíblico, todos os livros da Bíblia. E nesta oportunidade estaremos falando sobre o livro de Esdras, não é? No conteúdo passado, no vídeo passado, nós comentamos fizemos um panorama do livro de 1ª e 2ª Crônicas. Nesta oportunidade estaremos falando do livro do Esdras, né? O livro de Esdras, ele vai descrever a história da recolonização do povo judeu, do povo hebreu, após um exílio de 70 anos lá na Babilônia. Ele recebeu o mesmo nome do sacerdote que liderou o segundo contingente. Então tem esse Esdras aqui, e Esdras, o sacerdote, né? Nós vamos encontrar lá em Neemias, né? Diga-se de passagem que Esdras e Neemias são um livro muito parecido, visto que, segundo a tradição judaico-cristã, a tradição diz que eles foram escritos juntos, né? Aliás, eles faziam parte do mesmo volume, não era dois, era um só livro, né? E assim sucessivamente. Então, Esdras liderou esse segundo contingente de povo que estava saindo aí para a Terra Prometida. Pouco depois do rei Ciro, né, Ciro II, ele começar a reinar em Jerusalém no ano 300, em Babilônia, aliás, no ano 539 a.C., ano 539 a.C., né? E a localização dessa rota de Sesbazar e Zorobabel é incerta. A rota de Neemias, de Esdras e Neemias, né, eles cortaram ali pelo Império Persa para voltar para Canaã, ok? Então nós vamos encontrar registrado dentro do contexto bíblico, né? Nós vamos encontrar um gráfico aqui sobre os reis da Pérsia. Ciro 2, que é o Ciro Grande, Cambises 2, Dário 1, Restaspe, Xerxes, e Artaxerxes Longimenos, e o rei da Pérsia também, nós vamos ver, Dário 2, que é Notus, Artaxerxes 2, que é Mineno, e Artaxerxes 3, Eco, e Arces e Dario Gordomano, né? Esses reis que passaram por ali, ok? Então no livro de Esdras, assim como Ruth, Esté e outros nomes, outros personagens que levam o nome do próprio livro, esses personagens, né? Então os judeus consideravam aí uma unidade só, um conjunto de livros junto com Neemias, segundo o Talmud Massorético, né? E Flávio José também faz referência a isso. Então, mais a repetição de Esdras 2 em Neemias 7 indica que os dois livros foram originalmente obras distintas. Isso a Septuaginta que aponta, né? Esdras e Neemias foram chamados de Esdras B para distingui-lo de um livro de Neemias, de um livro apócrifo, aliás. Um livro apócrifo, Esdras A. Entendeu? Isso estava contido lá, está contido em 2ª Crônicas, capítulo 35, no versículo 1. Então, todo o livro de Esdras, mais Neemias, com variantes e adições aí muito parecidas, ok? Então, nós vamos ver que Esdras registrou, né, pouco depois do rei persa Ciro, foi registrado que a conquista de um cilindro de argila com escrita cuneiforme babilônica, né, o qual popularmente ficou conhecido como cilindro de Ciro. Um cilindro é um relato que declara que o rei iniciou uma campanha para restaurar os vários grupos dos persas, de pessoas cativas lá na Babilônia, permitindo-se o retorno à sua terra natal. Então o decreto cumpriu a profecia de Isaías, que está inserida no capítulo 44, verso 28 a 45, verso 7, né, de Isaías, feita quase 150 anos antes, quando Deus mencionou que Ciro, chamou Ciro pelo nome. Então era 150 anos antes aproximadamente, quando Deus mencionou Ciro pelo nome lá em Isaías, né, conforme os textos que aqui citei,
ok? Então são informações importantes para essa excelente associação, né, de um texto para o outro e a historicidade exposta aqui para o nosso entendimento, ok? Quando ele disse que o povo faria e que ele faria pelo povo e disse o período também foi previsto por Jeremias, que afirmou que o cativeiro em Babilônia duraria 70 anos. Então a profecia estava se cumprindo, o povo estava cativo debaixo de uma promessa, debaixo de uma profecia, aliás, né? Conforme Jeremias capítulo 25, versículo 11. Né? Então eles são, Esdra, embora não apareça, né, mas na segunda parte do livro, do capítulo 7 até o capítulo 10, e Neemias capítulo 8, a obra recebe o título do personagem central, que é Esdra. Até o capítulo 7 não é citado. Esdra não é citado. De Esdra capítulo 1 até o capítulo 7 não é citado. Só é citado a partir do capítulo 7 até o capítulo 10. Né? Cujo nome aí parece ser uma forma aramaica, no termo hebraico, Ezer, que quer dizer ajuda. Então Esdra é uma forma reduzida de Azarias, que significa Jeová ajudou. Né? Então o nome Esdras, ele refere-se a dois livros na Septuaginta. Primeiro, Esdra 1, ou Esdra A, que é um livro apócrifo, e Esdras 2, ou Esdra B, também, que inclui aí os livros canônicos de Esdras e Neemias, ok? Então, podemos observar que apesar de Esdras não ser mencionado logo no início do texto como autor, várias linhas de evidências aí vai apontar que ele como tal causa do seu cargo, porque ele era escriba, né? Então já deixa na entrelinhas muito claro que ele era o escritor do seu próprio livro, ou copilou, né? Também a informação que ele copilou segundo a primeira Crônicas, como também o seu próprio livro, que leva o seu próprio nome, e também Neemias, né? Eles eram pós-exílico, né? No capítulo 7, versículo 6, a parte A, versículo 10 e versículo 21. Então vai indicar isso aí. Então a tradição judaica, ele indica que Esdra foi discípulo de Baruque, que por sua vez foi escriba de Jeremias, né? E segundo a tradição, que vai atribuir a autoria do livro de Esdra, vai atribuir o livro a Esdra mesmo, seu próprio, que leva o seu próprio nome. Então, já no livro apócrifo, no 2 Macabeus, capítulo 2, versículo 13, eu até fiz a leitura desse texto, agora há pouco, antes de entrar aqui no YouTube, indica que Esdra tinha acesso a uma biblioteca grande, né? É citado por Neemias, por ter acesso a essa fonte essa fonte aí de material foi importante, uma vez que o livro de Neemias contém documentos, conforme vamos ver no capítulo 4, versos 7 a 16, vai falar de genealogia, no capítulo 2, verso 1 a 70, vai falar da autobiografia, no capítulo 7, versículo 27, até o capítulo 9, verso 15, se Esdra de fato escreveu, vai apontar aí também que escreveu o livro das crônicas. Então é provável que ele copiou, aliás, né, esses livros de Esdra também tenha sido escrito por ele, já que os últimos parecem ter dado continuidade àquele, né, que lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 22, 23, Esdra, capítulo 1 e versículo 1, né? Então, além disso, ambos possuem aí ênfase sacerdotal, além de temas ou conceitos, né, comum, né, e assim sucessivamente. Então, o contexto vai apresentar aí que após o ano 70 do cativeiro, houve aí um retorno de três retornos de judeus da Pérsia para a Babilônia. Então, o primeiro retorno data de 380 da 538, aliás, de 538 a 515, né, durou aí a duração de 23 anos. O rei da Pérsia era Sírio e Dário também, depois chegou Dário. O líder do judeu era Sesbazar e Zorobabel. A referência que vamos encontrar em Crônica, em Esdras capítulo 1 até o capítulo 6 e Isaías 44, né? O propósito era reconstruir o templo, né? E o número de pessoas que retornaram
era de 50 mil pessoas, ok? O segundo período, segundo retorno, né, dos judeus saindo da Pérsia para Jerusalém, se deu de 458 até 457, né, que uma duração aí aproximada de 2 anos, né, e o rei da Pérsia era Artaxerxes, e o líder judeu que acompanhou aquele povo foi Esdras, né? Então isso está na referência bíblica em Êxodo capítulo 7, do capítulo 7 até o capítulo 10, né? Então, Esdras tem 10 capítulos, né? E assim sucessivamente. Então aí qual era o propósito? O propósito era adornar o templo e corrigir o povo, né? E o número de pessoas que saíram, que retornaram, é de aproximadamente 2.000 pessoas. O terceiro retorno se deu em 444 a 432 a.C., uma duração aí aproximadamente de 8 anos, né? E o rei da Pérsia era Artaxerxes, e o líder judeu era Neemias. A referência bíblica é o livro de Neemias, né? Então, qual era o propósito? O propósito era a reconstrução dos muros, ok? Não temos a quantidade de gente que retornou, de pessoas que retornaram para lá. Então, o primeiro contingente, sob a liderança de Zorobabel, aconteceu em 338, né? Conforme está datado, né? Então, o segundo grupo foi dirigido por Esdras 80 anos depois. 80 anos depois que sai aí o segundo grupo. Então, o livro de Esdras concentra-se nos 2 primeiros retornos, né? E a saber, o retorno de Zorobabel e o seu próprio retorno, sob o cuidado de Zorobabel e Sesbazar, e o retorno sob os seus cuidados, o cuidado de Esdras, né? Então, o retorno de Zorobabel para a reconstrução do templo, né? E essa seção é a lista de pessoas que retornaram, né? Que era a linhagem de Sesbazar e Zorobabel, governantes das províncias persas de Judá. Então, os detalhes específicos estão em Esdras capítulo 1 até o capítulo 2, né? E vai enumerar até o mesmo artigo do templo, eles foram desenvolvidos, enfim, dá um total aí de 50 mil pessoas, né? O retorno da liderança depois, do capítulo 10 até o capítulo 7 até o capítulo 10, ele vai falar sobre o retorno, sobre a sua liderança, né? Cujo propósito foi adornar o templo, né? Arrumar o templo, trazer adorno, corrigir o povo e reedificar espiritualmente. Ele era um professor, ele dava aula, né, das leis judaicas para o povo, ele ensinava a Torá para o povo. Então, essa sessão foi realizada por meio da oração de Esdras, conforme está registrado no capítulo de número 9, né, da promessa do povo, e no capítulo 10, inicialmente Esdras retornou e encontrou o templo já reconstruído. Contudo, o povo vivia aí meio em grave violação de aliança, enfim. Então foi-se necessário que tudo isso acontecesse. Com respeito a datas, Esdras provavelmente concluiu seu livro aí em 458 a.C., claro, quando chegou a Jerusalém, e 444. Né? Temos um gráfico que gostaria de passar para vocês, o retorno dos exilados. Por exemplo, a data foi 535 a 538 a 530 e 515, aliás, e o intermediário aí sobre 482 e 473, e o segundo grupo foi no período de 538 a 558 a 557, e o terceiro grupo 444 a 424, né? O primeiro líder era judeu, né? O retorno do primeiro líder era judeu, que no caso era Zorobabel, intermediário aí no período de Esther, no caso, intermediário pelo Esther, e o segundo grupo era Neemias, e o terceiro, Esdras, e o terceiro era Neemias. Já o segundo retorno, o líder era persa, né, Ciro, o rei intermediário disso foi Xerxes I, e o segundo grupo também foi Artaxerxes, no caso, que era o rei daquele período, tá certo? Então, nós vamos ver referência à Bíblia no capítulo 7, do capítulo 1 até o capítulo 6, e do capítulo 7 até o capítulo 10, nós vamos encontrar. Segundo
Neemias chegou a Jerusalém, provavelmente que ele tenha sido escrito aí o livro após o regresso de Neemias. Então, a estrutura do livro ela está pautada, por exemplo, a restauração do templo, o retorno sob a liderança de Sesbazar e Zorobabel, a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel e Josua, a restauração do povo. Esdras lidera o segundo retorno de Jerusalém, então Esdras lidera aí o retorno em meio ao povo, né? E assim sucessivamente. Então essas informações são de suma importância para entendermos a questão do livro de Esdras, né? Então vamos dar continuidade aqui do livro sobre os antecedentes históricos, né? O livro de Esdras resiste ao cumprimento da promessa divina, foi feita para a nação de Israel através de Jeremias, e de trazê-lo de volta, né, conforme Jeremias capítulo 25, versículo de número 11, né, foi feito por trazer de volta depois de 70 anos, né, por meio da proteção e ajuda de 3 reis persas, né, a saber, Dário, Ciro, Dano, que também é chamado de Dário, e Artaxerxes. Então a liderança dos grandes e piedosos judeus, a liderança era deles, tais como Zorobabel, Jesua, Ageu, Zacarias, Esdras, né? E segundo o templo foi terminado e a verdadeira adoração foi restaurada ali em Jerusalém, ou Jerusalém no caso, né? Então os livros, os 6 primeiros capítulos do livro vai englobar aí os acontecimentos 2 e 3 dos primeiros anos do reinado de Ciro, e os 6 primeiros anos do reinado de Dário I, né? E os 4 últimos capítulos ele vai registrar os acontecimentos que se sucederam durante a primeira parte do reino de Artaxerxes. Não se faz menção de Cambises, né? Ou de Esmerides, e assim sucessivamente. São o cenário histórico, né? Os antecedentes históricos que vai apresentar. Quando o cenário se abre em Esdras capítulo 1, os judeus tinham acabado de presenciar a derrota do odiado Império Neobabilônico, né? Em 539 a.C. por Ciro e o persa, né? E Daniel acaba de ser colocado em um lugar de honra por Dário, e o Medo, e a quem o Dário o Medo, né? A quem Ciro designara por soberano nos territórios neos-babilônicos, conforme Daniel capítulo 5, no verso 30, e Daniel 6, até Daniel 6, capítulo 5, verso 30, até Daniel 6, verso 3, vai se fazer essa narrativa, essa confirmação, no caso, não seria narrativa, seria confirmação historiográfica, ok? O esboço do livro ele está pautado o retorno, os exilados retornam para Jerusalém, o decreto de Ciro, preparativo para a viagem, aqueles que retornaram, né, conforme eu já tinha falado anteriormente, o ofício terminado, a viagem de Esdras a Jerusalém, a grande reforma, que foi, enfim, e Esdras vai pegar pesado sobre a questão dos casamentos mistos, que foram desfeitos no capítulo 10, do versículo 1 até o 17, e a lista daqueles que tinham esposas estrangeiras está exposta no capítulo 10, versículo 18 a 44. Não é? Então a carta de Artaxerxes a Esdras, a viagem que retornaram para Jerusalém, enfim. Não é? Então, no capítulo 1, o decreto de Ciro, ele cumpre suas promessas feitas a Israel, porque já havia sido profetizado por Jeremias, por Isaías. Então Deus, onde Deus chamou lá em Isaías Ciro o ungido, né? Então Deus tinha estabelecido quem era que ia dar a soltura daquele povo do período de 70 anos de cativeiro, né? Então o primeiro ano de Ciro, as palavras que seguem aí até o meio do capítulo 3 são idênticas aos que concluem em 2ª Crônica. Então os dois livros estão, portanto, ligado com um elo comum, ou seja, é bem possível que Esdras tenha sido escrito aí, tenha escrito 1ª e 2ª Crônica, né? Isso eu falei no conteúdo passado, né? Então, dentro dessa historicidade e dessas informações, é importante notar isso aí. Eu quero trazer algumas curiosidades para fecharmos o assunto, né, do livro de Esdras. Então, geralmente, assim, popularmente é conhecido
O tema principal é o regresso dos judeus, seu cativeiro lá da Babilônia, né, eles retornaram, a reconstrução do templo, a inauguração e as reformas, também já disse, reformas sociais e reforma religiosa. A mensagem espiritual do livro é o poder de Deus na vida humana, o poder de Deus na vida humana, referindo-se como a palavra de Deus, lei, ou seja, o livro de Moisés, os mandamentos e a lei do Senhor. Então, esses são os temas principais, mensagens principais passada aqui para nós no livro de Esdra, né? Então vamos ver aqui que o livro se divide assim: soberanamente Deus conduz o Império Persa em sua vitória sobre o Império Babilônico. Ainda de forma soberana, Deus move o coração dos reis e governadores de todo o Império Persa, a fim de que esses concedessem aos judeus que retornassem, todas as condições que retornassem à sua terra e reconstruíssem a sua vida social e religiosa. Esdra nomeia as famílias dos primeiros que voltaram, né? Ele vai dar os nomes. E em sua chegada, eles começaram a reedificar os lugares sagrados, onde podiam ir encontrar-se, se encontrar com Deus e ter comunhão com Ele, né? Então, ou seja, o culto foi restaurado. A partir dali, do capítulo 7, nós vamos ver, Esdra fala que de seu segundo grupo, desse segundo grupo que voltou de Babilônia, grupos que até eu venho falando desde o início do vídeo. Ele estava nesse segundo grupo. Ele estava nesse segundo grupo e ele vai tratar disso aí. É quando vai falar de Esdra. Até o capítulo 6 não falava-se de Esdra, ok? No próprio livro não falava o seu nome, né? Então, um tempo após chegarem a descobrir que o povo se mantinha aí com os mesmos pecados que fizeram quando sofreram, que sofresse por 70 anos no cativeiro. Esdra se desespera e ora a Deus por misericórdia. Então o livro termina com o povo que se arrepender dos seus pecados e se comprometendo a corrigir os seus erros do passado, até descasando das mulheres estranhas que ali tinham contraído. Tinham seus romances, seus casamentos, onde haviam contraído ali naqueles períodos. Então o livro, a princípio, ele faz parte de um único conteúdo, né? O nome do livro ele deriva de um principal personagem. Tudo começa o decreto de Ciro, né? O rei da Pérsia. Aí vai permitir daí o retorno e tal. E isso nós já tratamos também, tá certo? Muito bem. Esdra é um dos primeiros dos livros depois do cativeiro que recorda a volta da Palestina sob Zorobabel pelos decretos de Ciro, né? De um presente, de um restaurante, aliás, de um restante judaico que se pôs ao alicerce do templo. E mais tarde, em 458 a.C., Esdra seguiu e restabeleceu a lei e o ritual, conforme também já disse. Então, o primeiro regresso que estava sobre a lei sobre o cuidado, a liderança de Zorobabel, né? Nós vamos ver isso aí, e a autorização de Ciro, né? Para que o povo voltasse. Os nomes dos remanescentes que voltaram estão no capítulo 2, e a contribuição que temos aqui no livro de Esdras, construir um altar e estabelecer o culto, lançar os alicerces do templo. O povo da terra desejou unir-se à obra, né, para ajudar, mesmo tendo os oponentes, né? E temos vídeo no canal Rascunho da IBD, que vai tratar bem essa questão dessas rejeições e a vitória sobre os rejeitados, os que estavam rejeitando, aliás, né? E assim sucessivamente, a saber, Sabalat, Tobia, Gesem, enfim. Quando sua oferta foi rejeitada, né, se opuseram violentamente, causando a paralisação, né? Logo após a demora a reiniciar a obra graças a Deus, graças pelos decretos de Ciro, de Dário, aliás, do capítulo 5 até o capítulo 6, e o término e a dedicação do templo, que vai estar no capítulo 6, versículo 15 a 22. Né? O segundo regresso já foi sobre a liderança de Esdra, né? E autorizado pelo rei Artaxerxes, né? A lista dos exilados do regresso, a correção dos males sociais, realizada por Esdra, isso vai do capítulo 9 até o capítulo 10. Então nós vamos ver aí que tem um texto no capítulo 8, verso do 21 a 32,
vai descobrindo confiança de Esdras, da proteção divina, quando chamado a levar grandes tesouros através de lugares perigosos, né? Depois ele vai fazer a oração e a confissão pelo pecado do povo, no capítulo 9, versículos 5 a 15. Né? O livro de Esdras foi escrito por demonstrar aí a providência e a fidelidade de Deus na restauração dos remanescentes judaicos, né, que voltou do exílio. Primeiro, Deus move o coração dos 3 reis, que eu falei já, para ajudarem o povo de Deus a regressar à pátria e repovoar aí a cidade santa, ou seja, Jerusalém, e reedificar o templo. Segundo, Deus proveu líderes espirituais e capazes para conduzir os remanescentes que retornavam para um avivamento espiritual, no culto a Deus e na dedicação à palavra divina, no arrependimento por causa da infidelidade, né, do povo de Deus. Então nós vamos ver 4 características interessantes no livro de Esdras. Primeira característica é que Esdras e Neemias são registrados aí, são os únicos registros históricos, né, da Bíblia sobre a restauração pós-exílica, né, dos judeus que retornaram para Jerusalém, ou para a Palestina, como se chamam também, né? O segundo é uma característica notável desde o livro, que suas 2 divisões, primeiro do capítulo 1 até o capítulo 6, e do capítulo 7 até o capítulo 10. Há um intervalo histórico aí aproximadamente de 60 anos, então o livro de todo abrange aí cerca de uns 80 anos para ficar pronto, né? E assim sucessivamente. Então, terceira característica é que Esdras demonstra claramente como Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir, conforme também está registrado em Jeremias capítulo 1, versículo 12 e Jeremias capítulo 9, 29, versículo 10. Deus controlou os corações dos reis persas como um leito de um rio comanda a direção de suas águas. Meu Deus, é forte. Então Deus controlou tudo. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. Ponto. No livro de Naum reflete muito bem isso. O profeta Naum vai refletir, nós vamos poder refletir melhor também. Eu indico que leia, faça a leitura do livro de Naum para saber como Deus domina a história, que Ele é o Deus da história. Ok? Então, a quarta característica é o modo de Esdras tratar as mulheres pagãs com as quais os judeus, inclusive os sacerdotes, se casaram. Ele transgrediu o mandamento de Deus, ilustra aí amplamente o fato de que Deus requer que seu povo vivia separado do mundo pagão. Às vezes ele emprega aí medidas radicais para tratar de perigosas transigências com o mal no meio do seu povo, e assim sucessivamente, ok? Nós temos com certeza informações desse excepcional livro, né, que quando vamos ver que a personagem principal, o Esdras, ele fez tudo para agradar o Senhor Deus, ele fez tudo para que o nome do Senhor fosse honrado, né, fosse glorificado, né, dentro desse compêndio de informação. Então é importante, toda a Bíblia ela é importante, mas cada livro tem as suas particularidades, né, e assim sucessivamente. Então a ideia predominante de Esdras é restaurar, a restauração do templo e do culto a Deus, né, com a preparação aí para os reis, né, e daqui para frente, no livro de Esdras, nós não vamos falar mais de reis, né? Nós vamos ouvir falar de reestabelecimento, de repovoamento, né, do povo de Deus na sua terra, nas terras que eram dele. Agora eles estavam se readaptando aos seus modos viventes, ao seu modo vivente, que visto que ficou 70 anos no cativeiro, agora estão se reencontrando, né? Aí quando nós vamos ver que o Ciro foi um rei persa
que derrotou o Império Babilônico. Ele cumprimenta a profecia divina, conforme está no capítulo 14 de Isaías, versículo 22, e Jeremias, capítulo 27, versículo 7, Daniel, capítulo 5, verso 28. Seu decreto permitiu que o regresso dos judeus fosse feito como estava predito lá por Isaías, né? Que chamou Ciro pelo nome. Era aproximadamente 150 anos, né? Antes do nascimento deste já havia sido vaticinado, né? Refere-se que como libertador do povo de Deus, e reconstruiu aí, ou reconstruiu do templo, né? Conforme está escrito em Isaías 44, verso 28, 41:5, verso 1 e 4. Também já disse isso no início do livro, só para não esquecermos. Então, José, historiador dos judeus, ele vai relatar que Daniel mostrou essas profecias, mostrou nessas profecias a Ciro que o monarca ficou tão impressionado com elas e tão bem disposto com o povo cativo, que publicou um decreto permitindo a volta. Quando ele soube da profecia, ele disse: vamos cumprir, porque mexer com as coisas de Deus é terrível, né? Então, quem Deus usou para efetuar o regresso do povo, né? De quem Ciro dizia estar estabelecido, ter recebido instrução, nós vamos ver em Esdras capítulo 1, versículo 2, de onde ele encerrou aí, encontrou as instruções, em Isaías capítulo 44, verso 28, né? Quais as tribos que voltaram, qual foi o seu líder, enfim, essas perguntas foram respondidas agora no canal Rascunho Teológico. Deus abençoe a todos, que o poder de Deus e a misericórdia do Senhor esteja sobre as vossas vidas. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, onde estaremos falando de Neemias, não é? O reconstrutor dos muros, não é? O reconstrutor de brechas. Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.